Salmo de número 46, Salmo muito interessante. Ontem eu ministrei lá em Mogi e eu falei desse salmo. Esse salmo ele parece um salmo de Davi. Ele fala muito de guerra, né? Mas esse salmo não é escrito por Davi. Olha o que diz o verso 8, 9, 10 e o 11. Amém? Salmo 46. Salmo de número 46, o verso 8, 9, 10 e 11. Ele diz assim: venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. E o verso 11, para encerrar, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Esse salmo é escrito, o contexto dele, em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá termina de organizar toda a nação. E a Bíblia diz que ele recebe uma notícia que 3 reinos vinham ao encontro dele. Esses 3 reinos vinham para, na verdade, para destruí-los. E ele vai buscar a Deus. E no meio disso, desse contexto, esse salmo é escrito. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual que era a questão que você precisa. Eu não sei qual que é a tua necessidade. Mas uma coisa eu sei, esse Deus que está no controle da minha vida e da tua vida, Ele está dizendo: parem de lutar, saiba que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Esse Deus está no controle da minha vida e da tua vida. A Bíblia diz que Ele acaba com a guerra. E às vezes a guerra não é que ela fisicamente vai terminar. Porque eu acho que não tem guerra pior do que a guerra que fica aqui na nossa mente. Não é? Sabe aquela guerra que fica dizendo: eu não vou conseguir, eu não vou vencer, ou tem isso, tem aquilo, porque todas as coisas dão errado, porque ninguém me ajuda. Eu acho que a pior guerra que tem é essa guerra que Deus está falando que vai acabar, porque luta a gente vai ter. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas a Bíblia diz que Ele venceu o mundo. Quando Ele vence o mundo, é isso que Ele está dizendo para mim e para você. O verso 10, por favor. O verso 10, Ele diz: parem de lutar. Então, Deus hoje está falando comigo, e essa noite é profética na tua vida e na minha vida. Pare de lutar. Que luta é essa? Para você sentar e cruzar? Não. É para saber que Deus está no controle da tua vida. Amém? Deus está no controle da tua vida. Essa luta que Ele está acessando hoje é uma luta interna, uma luta aqui dentro de mim, dentro dos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha mente. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje. A Bíblia diz que, se a gente olhar para o contexto daquele 2 Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz que eles fazem algo totalmente diferente, né? Eles põem os adoradores na frente do exército. Aquelas pessoas que iam com as armas, elas ficaram atrás daquelas pessoas que adoravam a Deus. O que Deus está querendo falar para a gente hoje, mano? Que é tempo de a gente adorar. É tempo de a gente buscar Deus. É tempo de dizer: Deus, eu creio no Senhor. O Senhor não está brincando com a minha vida. O Senhor não está brincando com as nossas vidas. O Senhor continua no controle da minha vida. Quando você faz isso, meu irmão, os inimigos eles começam a ser derrubados na minha vida e na tua vida. Essas guerras, que principalmente elas são internas, elas começam a ser derrubadas. Por quê? Porque aqui fora pode dar uma loucura, mas a Bíblia diz que Ele nos dá a paz, e uma paz que excede o quê? O entendimento. O que é isso? Não. As pessoas estão dizendo: como que ele está dando risada com tanta luta? É porque Deus me deu uma paz que excede todo o entendimento. Ninguém está entendendo nada, mas eu estou entendendo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, que hoje, nessa noite, você creia dessa forma. Fique sobre os seus pés, vamos orar. Vamos orar. Fique sobre os seus pés. Mas falar com Deus, qual que é as tuas lutas? Eu tenho vontade de ir embora, você precisa chamar os livros. Aquela música do Gabriel, do Guedes, assim que eu não vinha.
minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Eu sou apaixonado dessa música, porque tem hora que eu coloco ela lá e falo assim que eu luto as minhas guerras. Amém? Dessa maneira que eu luto as minhas guerras. E é assim que Deus está falando comigo, com você hoje. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela tua boa mão nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque não que nós não temos hoje lutas, problemas, dificuldades, mas, Pai, existe um Deus que está no controle das nossas vidas. É um Deus que está cuidando de cada um de nós. E a tua palavra diz que o Senhor dá fim às guerras. O Senhor dá fim às nossas guerras, às nossas lutas. A tua palavra diz que o Senhor acaba e destrói todo o armamento do inimigo. E é isso que o Senhor está fazendo nesta noite. Profeticamente o Senhor está destruindo, Pai, destruindo todo o armamento do inimigo. Em nome de Jesus eu declaro isso, Pai. Vai agora desbaratando toda a investida do inimigo contra as nossas vidas, nos nossos sentimentos, Deus, na nossa mente, no nosso coração, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, Pai, na nossa vida física e na nossa vida espiritual, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai fazendo isso nesta noite. E desde já, Pai, te agradecemos pela tua boa mão, pela tua presença. Que o Senhor fique à vontade nas nossas vidas e fale conosco. É isso que nós pedimos. Desde já te agradeço, Deus, pelo louvor, pela diaconia, pela intercessão dessa igreja, por cada ministério, por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, Pai, fique à vontade e fala conosco. Pai, abençoa a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor visite elas agora. Que o teu Santo Espírito vá ao encontro de cada casa que está sendo visitada agora por essa mensagem. Em nome de Jesus é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém? Quem feliz tiver, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Agora é Ele. Agora é o Senhor nessa noite. Dia
Nele nós podemos estar seguros. Amém? E todos os dias nós temos que fazer uma escolha. Escolher com Jesus. Escolher andar com o Pai. Porque Ele é Deus conosco, Deus Emmanuel, Deus presente. Amém? Glória a Deus, onde você estiver. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E amar você amado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já ouvi na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já ouvi na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar no seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já ouvi na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já ouvi na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Nós escolhemos Jesus, meus irmãos, estamos aqui nessa noite. Nós queremos entregar nosso coração diante do altar do Senhor, numa noite profética, e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Eu sei que muitas vezes nossas escolhas, escolher por Cristo é algo difícil. Demanda que nós venhamos a deixar o nosso eu, porque Jesus disse assim: aquele que quer servir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pai, que nessa noite, Pai, nós queremos, ó Deus, cumprir, ó Deus, queremos, ó Deus, aceitar esse convite, quando o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ainda que o Senhor fale: ó, abre mão para você seguir, o seu fardo ainda vai ser muito mais leve. Nesse nome de Jesus, nome de Jesus, nós queremos declarar que a nossa vida te pertence, a nossa vida e nosso caminhar pertence ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus.
mais. Abre a tua Bíblia no livro de Eclesiastes. É um livro que a gente fala pouco, mas nos ensina tanto. Gente do céu. O de número 5, tá? O verso 10. A gente podia ler ele todo. Porque eu vou lendo, cada versículo que eu vou lendo, Deus vai me descortinando algo. Ele diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha só que um versículo ele é capaz de nos ensinar tanto. Ele está falando, quem ama o dinheiro, então o problema não é o dinheiro. O problema é o quê? O amor ao dinheiro. Quando você acha que o dinheiro é a solução dos seus problemas, é um grande problema. Porque você só ama aquilo que você deseja, mas você acha que vai ser. Não vai. O amor ao dinheiro é o grande problema. E ele falando assim, quem ama o dinheiro jamais será o suficiente. Por quê? Porque às vezes eu falo aqui, fica parecendo que a gente, como diz meu sobrinho, eu estou jogando palavras ao Léo, né? Ao ver. É bíblico. O ser humano é insaciável. Toda vez o ser humano quer algo novo, toda vez ele vai querer mais, toda vez ele vai querer alguma coisa a mais. Ele nunca está satisfeito com aquilo. E ele está falando que aquele que ama o dinheiro jamais vai ficar satisfeito. Ele fala, quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também ilude. Ele está falando, às vezes você vê, por exemplo, eu conheço pessoas que falam assim, quando eu ganhar, eu dou. Não dá. Pode esquecer. A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca no muro. Então, nessa hora que a gente vai saber se a gente é fiel. Porque ele fala, o dia que ganha 10 mil, meu irmão, o dia que ganha 10 mil, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar e vai falar assim, R$1.000. Todo mês de dízimo, ele paga uma parcela de um carro. E você não dá. Não dá. Você pode ganhar 10 mil, você não dá. Sabe por quê? Porque você não consegue dar 10 quando você ganha 100. Você não consegue dar 10 reais quando você ganha 100. Você não consegue dar 100 reais quando você ganha 1.000. Porque você não vai dar. Quando você ganhar 10, você não vai dar. Sabe por que é quase isso aí, ó? Você nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar satisfeito com aquilo que você ganha. Você sempre vai achar que pode ganhar um pouco mais. Quando a gente é fiel no pouco, aí Deus nos coloca no muito. Ele continua dizendo. Olha o que ele fala ainda, no verso 11. Quando aumenta os bens, também aumenta os que... Com o aumento dos bens, aqui diz assim, multiplica os que consomem. O camarada fica assim, eu quero ser rico, mas não sei o que é ser rico. Prepara, porque vai ter um monte de chupainho. Um monte de gente que diz que é seu amigo, mas não é. Eu sei o que é isso. Eu já tive... eu não fui rico, não, mas tive uma condição muito melhor do que eu tenho hoje, aos olhos naturais. Meu irmão era cheio de amigos. Cheio. Por quê? Porque realmente quando você mais tem, quanto mais coisas você tem, mais aparece aqueles que quer consumir. Do que adianta tudo isso se não der ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? Porque às vezes tem pessoas que elas estão tão ligadas no dinheiro que elas não conseguem nem usufruir aquilo que ela ganha. Sabe quando você... eu estou querendo comer uma pizza. Mas acho que eu não posso comer uma pizza porque vai me faltar. Meu irmão, o que adianta você ter dinheiro? Eu estou com vontade de comer uma esfirra ali, mas eu não vou comprar não, que vai faltar. Meu irmão, você está trabalhando para quê? A Bíblia diz que não adianta você ter o dinheiro, se esse dinheiro não trouxer um pouco de alegria aos seus olhos, se você não usufruir isso para o seu bem. Porque tem gente que não consegue. Eu conheço. Um dia, uma pessoa falou para minha mãe, deu uma condiçãozinha boa, só para você ter ideia, ela mora do lado do shopping. No prédio do lado do shopping. E aí essa pessoa disse que a filha chegou e falou, pai, por favor, conversa com a mãe. A gente está aqui, mora bem. Às vezes a gente quer fazer uma viagem, mas não pode. Aí sabe que essa pessoa, ela me contando isso. Ela disse assim,
Não, eu falo para ele mesmo, vai que amanhã eu preciso fazer um exame e eu não tenho dinheiro. Meu irmão, se você tiver que morrer, você vai morrer, pronto, acabou. Não é exame, mas onde que está a garantia dela? Está no dinheiro. Ela acha que o dinheiro que vai fazer um exame, que é o que vai salvar a vida dela. E eu não estou falando, vocês me conhecem, sabem muito bem. Eu sou um cara que eu gosto, a gente tem que ter a nossa reserva, eu penso nisso. Porque camarada que não aprendeu na pandemia não aprende mais. Certo? Não é? Quem não aprendeu na pandemia não aprende mais. Que hoje você tem um comércio, você tem um dinheiro, você tem uma empresa, está tudo bonitinho, daqui a pouco fecha, acabou, meu filho. Tem gente que se matou. Tem gente que morreu na pandemia por causa da Covid e tem gente que se matou. Porque aquilo que ela tinha de confiança acabou. Então, se o dinheiro não servir para a alegria dos seus olhos, vai servir para quê? Vai ficar no banco? Me lembrei agora da época do Collor. Quem lembra aqui? Foi lá, ó, passou o dinheiro nas poupanças de todo mundo. Eu conheço um senhorzinho que ele tinha um caminhão e ele fazia uns fretezinhos do caminhão. Aí o que ele fez? Foi lá, vendeu o caminhão, colocou na poupança. Passou 2 meses, o Collor foi lá e tomou. Quase que morreu. Não é de fome, não. É a cabeça do camarada. Porque o dinheiro, onde estava o coração dele? No dinheiro. Verso 12. O sono do trabalhador é doce. Quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Sabe que esse camarada que fica atrás de muita coisa, que fica tão apegado, ele não consegue dormir. É isso que ele está dizendo. Verso 13. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infidelidade do seu possuidor. Olha, na hora que as pessoas elas ganham, isso traz até deixa a pessoa infeliz. Olha só, por quê? Porque a ganância, o olho, a segurança está nisso. Tanto que o verso 14 é o que vai falar. Se as riquezas delas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nasceu. O homem saiu nu do ventre da sua mãe. E como vem, assim também? Assim também? Você já percebeu que ninguém escolhe a roupa para o dia do velório? Escolhe? Quem escolhe a roupa? Nem a roupa tu escolhe o dia que você morre. Que ninguém deixa. Esse dia eu já falei para ele, eu vou fazer um negócio da cidade. Ele falou, não ponha meu nome. Eu falei, eu vou fazer, não ponha meu nome. Ninguém quer falar disso. Mas um trem que ninguém foge é isso aí. É o dia da morte. A gente não escolhe a roupa que a gente vai ser enterrado. Não escolhe. Meu pai, meu irmão pegou um terno que ele tinha lá, 300 milhões de anos, e deu lá. Meu pai, tanto que meu pai trabalhou, tanto que ele conquistou. Tanto. Ficou para mim? Não. Ficou para o meu irmão? Não. Sabe quem comeu? Quem não gastou uma gota de suor. Foi o que ficou quentinho. Aí a gente fica apegado a isso. Aí a Bíblia continua dizendo, o homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará. Amém? Então que você hoje nessa noite entenda. E eu não estou falando para você pegar o seu dinheiro todo. Você tem que dar para a igreja. O dia que o pastor fala isso é mentira. O cara ele está te extorquindo. Agora, se Deus falou com você, meu irmão, se Deus ministrou o teu coração, para de ficar, meu filho, Deus está no controle da tua vida. Amém? Se você quiser ensinar e ofertar, fique à vontade nessa noite. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Digite oferte, Carlinhos está no envelope, Elaine está no envelope, QR Code está no envelope. Digite oferte nessa noite com toda a alegria do teu coração. Parece que sou
Como que é? Ah, vai ser mal ouvido, né? Tá parecendo uma pessoa ontem, né? Lá em Mogi. Né, gente? Falou que a Camila estava cantando e aí ele ia ouvindo que ela ia cantando e ia cantando. Tá parecendo uma pessoa ontem lá, né? No seu ouvido. Ouviu? Aí você quer fazer, não quer fazer não, né? Aí olha que eu só. Aí olha a Camila não canta, mas ela vai passar a bola para você. Vai ter que colocar aqueles microfones de bateria para captar o som dela. Caramba, tá igual o Mil, né? Oh, meu Deus do céu. Oi? É a nossa rede de apoio. A rede de apoio, isso eu também tenho aqui. Passando, porque assim, ontem eu falava uns versículos, ela já falava para o Bill e colocava já o versículo lá. Minha rede de apoio, né? Glória a Deus, né? Vamos orar então pelo dízimo e oferta. A gente tem vivido um momento complicado. Hoje eu conversava com um rapaz, tem um rapaz que ele dizia aqui na igreja, ele nem vem na igreja. Ele não é nem cristão em relação à igreja evangélica, ele manda todo mês. Ele falou assim, pastor, o senhor me manda de novo o pix da igreja aí. E hoje ele estava falando que trabalha com vendas. Ele falou, pastor, tão difícil, mas eu já propus no meu coração e eu tenho dizimado todo mês. E eu falei, meu filho, tá ruim para todo mundo, tá fácil não. Ele trabalha com vendas de peça de carro, né? Autopeça. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer diferença entre o que serve e o que não serve. Então vamos crer nisso, amém? Não é troca. Porque quando eu falo de dízimo e oferta, eu estou falando de tudo. Estou falando de leitura da palavra, de relacionamento com Deus, estou falando de tudo. O relacionamento engloba tudo, né? Quando você respeita, quando você dizima, quando você oferta, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vem à igreja. Na verdade, é um pacote. A gente não tem um relacionamento com alguém que a gente não senta na mesa. Ou a gente não tem um relacionamento que eu sento na mesa, mas não converso. A gente não tem um relacionamento com alguém que a gente nunca viu. Não é assim. Então, o relacionamento é um pacote. E no meio nesse pacote está também o dízimo e oferta. Amém? Quando a gente fala isso para você, ninguém vai perder a salvação porque não dízimo e oferta. Você vai perder a salvação porque você não entendeu quem é Deus na sua vida. Aí não é nem que você vai perder, você não tem salvação. Mas se você entende, se você conhece o Deus, que a Bíblia diz que ele não poupou aquilo que ele tinha de mais precioso. O que Deus tinha de mais precioso? O que é? O filho dele, o unigênito. A Bíblia diz que ele não poupou o filho por amor de nós. Então, porque quando a gente não confia nisso, a gente não sente necessidade de vir na igreja, a gente não sente necessidade de leitura de Bíblia, a gente não sente a necessidade de oração, a gente não sente a necessidade de dizimar e ofertar. Você está entendendo que isso é um pacote? Então você não deixa de, não tenho salvação porque eu não estou dizimando e ofertando. Mentira! É porque você não tem esse pacote de relacionamento com Deus. Então por isso que é bom você rever. Amém? Reveja. Eu não estou falando isso para você, estou falando que a igreja de hoje, né? É muito sério isso. Amém? Eu não tenho dificuldade de falar de dinheiro. Pastor Valdir, pensa um trem que eu não tenho dificuldade de falar de dinheiro. Porque Deus me tratou, meu filho, mas tratou bem tratado. Fui para lona. Fui no chão. Deus me tratou. Quando eu falo alguma coisa com vocês aqui, eu sou o primeiro a fazer. Então, vem pastor falar de dinheiro. Meu filho, você vai falar com o seu Deus e com o meu. Amém? O que Deus mandou eu fazer, eu falo mesmo. Eu não tenho. Tanto que quem faz dízimo e oferta aqui, normalmente sou eu, né? Você já percebeu? Porque eu não tenho dificuldade de falar de dízimo e oferta. Não tenho. Veja esse não tem que eu gosto. Nem formiga é a mesma coisa. O pastor sempre me colocava para fazer dízimo e oferta. E eu não gosto, você pode usar, mas você pode usar Malaquias 3:10, Eclesiastes 3:9, né? Entrega, 2 Coríntios capítulo 6, acho que é 9, nem lembro. Ou pega qualquer palavra, porque dízimo e oferta é relacionamento com Deus. Assim como é a oração, assim como é a leitura da Bíblia, assim como a importância de você estar aqui, a importância de você assumir os seus compromissos em relação ao seu ministério. Dízimo e oferta não é diferente disso. Então a gente fala de oração, a gente fala de leitura da palavra, a gente fala da importância de estar na igreja, aí a gente, dinheiro eu não posso falar não.
para mim é um pacote. Se eu não posso falar de uma coisa, eu não posso falar de outra. Amém? Então que a gente possa trabalhar isso no nosso coração. Eu tenho outros defeitos, e muitos, talvez muito mais do que muitos de vocês. Mas um trem que eu fui bem tratado foi com dinheiro. Pensa no trenzinho que Deus me ensinou. Porque aqui em São Paulo tem um demônio chamado Mamon. O mundo acha que o dinheiro vai levar, vai fazer tudo na sua vida. Não vai, viu? Eu já falei para você que eu não repetir. A pandemia ensinou muita gente, só quem não quis aprender. Eu conheci pessoas que tinham dinheiro e pediam um leito de hospital. Eu falei, meu filho, dinheiro não vai pagar leito de hospital, não, e nem oxigênio. Olha que Deus tira a mãozinha de cima da gente, meu irmão. Pode ser dinheiro, carro, casa. Tem 300 milhões de pessoas do seu lado. Meu filho, olha que Deus faz assim, ó. Acabou. Ó, sopro de vida vai embora. Não tem quem faça você voltar. Por isso, é importante de você ter relacionamento com Ele. Amém? Ninguém vai fugir. Todo mundo vai morrer. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só. Depois disso veio todo mundo vai morrer. Você não dá para fugir disso. Nós vamos morrer. Amém? Nem que seja no último dia lá, na hora que Jesus voltar, a gente vai rapidinho. Mas a gente é assim. Porque tem que morrer. A Bíblia diz isso. Lembra que amanhã tem estudo, tá? Amanhã tem estudo normal. O pastor deve vir no sábado. Eu acredito que no domingo ele deve estar aí. Eu estou orando para ele ficar. Porque ele vai vir amanhã, vai vir no sábado trazer minha sogra e a Ana Clara que está lá. Dizer que talvez ele vá no domingo, mas ele está deixando tudo acertado lá. Mas pode ser que no domingo ele esteja aqui à noite. Amém? Então vamos orar para que o pastor esteja aqui no domingo à noite, trazendo uma palavra abençoada para as nossas vidas. Então amanhã tem estudo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Primícia também. Quero agradecer que nós temos um trabalho aqui em cima com as crianças. E essa semana as meninas que fazem o trabalho da dança deixaram primícia para nós. A gente não está cobrando nada. Ela falou, pastor, a gente às vezes ganha alguns primícias. Então vamos dividir com a igreja. Eu falei, irmã, fica à vontade. Então você não paga nada. Aí ela deixou. Nós até levou as primícias já lá, né? Então vamos orar também pelo trabalho ali e para que eles prosperem e a gente também. Amém? Pai, eu quero agradecer por todo o dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Seja aqui ou seja na conta da igreja. O Senhor abençoe de uma forma sobrenatural. Pai, abençoe também as primícias, aquilo que foi deixado no teu altar. Que a tua boa mão, Pai, esteja sobre a vida dos teus filhos. Continua abençoando, prosperando. Visita o celeiro, visita as finanças, os negócios, aqueles que trabalham, Pai, como empreendedor, aqueles que são profissionais, liberais, aqueles que trabalham por conta, aqueles que trabalham com carteira assinada. O Senhor guarde a vida de cada um deles. Aqueles que não entenderam, Pai, fala com eles, ministra a vida dos teus filhos, que eles entendam a importância do relacionamento com o Senhor. Pai, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Gil, por favor. Em nome de Jesus. Ela todo dia ela vem tremendo. Fala rede de apoio, já fica ali. Fica ali já. Gil, onde já dá a bênção apostólica, ela deu lá. Não, pode chamar para dar a bênção apostólica. Eu já estou dando até a bênção apostólica lá, viu? Lá em Mogi, né? Casal de pastores aqui. Deus abençoe. Esteja suas mãos. Todo mundo corre disso, né? Todo mundo tem chamado aqui, ó. Você é pastor, você é sacerdote da sua casa. Então é bom você assumir o seu papel de sacerdote. Amém? Esteja suas mãos. Pai, eu quero agradecer nessa noite pela vida da Gi. Mais uma vez a tua filha se dispõe a estar aqui hoje, nessa noite, ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor use a tua filha da melhor maneira possível, segundo a tua vontade. Fique à vontade, abençoa a vida dela, abençoa a vida do Bill, da Lorena, abençoa essa família missionária que tem feito a tua obra. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, oportunidade de mais uma vez estar aqui, poder falar dessa palavra maravilhosa que Ele, primeiramente, ministra ao nosso coração. Amém? E a palavra que eu quero dividir com os irmãos, ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11.
Glória a Deus, o Senhor já tem falado tanto conosco desde o começo. E uma palavra que eu amo ouvir e amo dizer: Deus não perdeu o controle da nossa vida. Amém? Eu não sei como os irmãos chegaram aqui, mas o Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele preparou a porção para cada um de nós. Amém? E a palavra, eu vou ler capítulo 11, a partir do versículo 12. Amém? Versículo 12. Aleluia, Deus. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Deus abençoe, né? Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E até aqui, irmãos, por enquanto. Irmãos, a partir do momento que eu li estes versículos, algo aqui chamou a minha atenção. E no versículo 1, o que me chamou a atenção aqui é a palavra: Jesus teve fome. Jesus teve fome, irmãos. Vendo à distância aquela figueira com folhas, foi ver se encontraria nela um fruto. E é tão lindo a gente ouvir, ler aqui: Jesus teve fome. Olha o cuidado de Jesus para nos ensinar, porque Ele é Jesus. Ele teve fome. Irmãos, a gente está falando aqui do dono de todas as coisas, do Jesus que multiplica, do Jesus que transforma, do Jesus que fez água virar vinho para a alegria daquela festa, do Jesus que multiplicou aqueles peixinhos para aqueles milhões de homens que estavam ali. E olha aqui o cuidado desse Jesus com a nossa vida. Jesus teve fome. Aí eu fui dar uma investigada na fome. Interessante, a fome, necessidade natural do corpo humano, e a fome espiritual, se não tivermos um relacionamento com Deus. É a escassez, é a fome, é a falta do Senhor. Jesus, ele se colocou aqui, ele teve fome, e vendo à distância aquela figueira com folhas, mais uma vez repetindo, Jesus, vendo aquela figueira com folhas, Jesus já sabia, meus irmãos, que ele ia chegar naquela figueira e não ia ter nada. Mas o que ele usou para ensinar? A aparência. Desde o começo do culto está sendo ministrado que o Senhor está pedindo de nós: obediência, rendição, porque a palavra do Senhor, Ele não muda a palavra, a promessa sobre a nossa vida, mas para a gente chegar nessa promessa, a gente sabe que tem um caminho ali, a gente sabe que tem um plantio ali para ter essa colheita, para receber essa bênção. E o Senhor é tão lindo que para a gente receber essa bênção, a gente passa por esse processo, para quando essa bênção chegar na nossa mão, não ser tropeço. Não ser um tropeço. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E o Senhor aqui, mais uma vez, eu posso dizer, Ele sabia que não era o tempo dos figos. Ele sabia. É Jesus. Ele se colocou ali junto com aqueles discípulos, teve fome, se aproximou, porque a palavra diz, a uma distância ele viu aquela figueira, ele se aproximou dela, e quando chegou só viu as folhas, não tinha frutos.
É o Senhor nos alertando sobre a aparência. Sobre a aparência. Sobre o que a gente transmite. Porque ele fala que naquele tempo não tinha figos. Ele já sabia. Mas ele fala da fome. E quer dizer a escassez. A vontade incessante de suprir aquilo ali. Como um corpo, o natural sentir a fome, a gente quer alimento, comer, saciar aquela dor ali. E a fome espiritual, Jesus está mostrando aqui, não tem tempo. Não tem o tempo. Mas a aparência nos engana. A aparência, ela nos engana. É só mais um pouquinho, não vai dar nada. Vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. E esse tempo chega. A dor, a fome chega. E como que a gente está? Só a folha? Só a aparência? É o Senhor Jesus aqui nos alertando. É Ele com fome. Foi procurar o fruto ali e não achou. Mas a gente está falando de Jesus, claro que ele sabia. Isso aqui é um ensinamento. Ele estava com os discípulos dele ali. Ele estava para mostrar. Vai vir tempo que vocês têm que estar abastecidos do Senhor. Vocês vão ter que ter ânimo, a fé afiada. Porque vai vir o tempo da fome, a escassez. E o que vocês vão buscar? Eita, Deus maravilhoso. Desde ontem, o pastor ontem ministrou e a palavra pedia posicionamento. Eita, Deus lindo, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Estava falando de Josafá. Josafá ia ser cercado ali por 3 cidades, 3 exércitos. No desespero ele procurou o Senhor. Aleluia. E o Senhor não abandonou. O Senhor não abandonou. O Senhor enviou um profeta ali que disse: descansa o coração, que essa luta não é tua. Aleluia! É eu que vou estar lá na frente de vocês. Mas se posicionem. Se posicionem. Firmeza. Se mantenham firmes e constantes. E aí eu estudando essa palavra, eu falei: ô Jesus, muito obrigado. Porque mais uma vez aqui em Marcos, o Senhor está dizendo, teve fome, foi naquela figueira, só folha. Eita, mas é Jesus que a gente está falando. É Jesus. Teve fome, olha o cuidado de Jesus para nos ensinar. Teve fome, gente, a escassez. A escassez, irmãos, teve fome. Eu achei, mais uma vez, o Senhor Jesus vivendo esse mesmo período em Mateus 4:2. Por favor, Deus. Isso aqui eu não separei aqui a folhinha. Mateus 4:2. É o Senhor na escassez. É o Senhor no deserto, sendo tentado pelo próprio diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Pode pular, por favor. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus lindo, maravilhoso. Jesus teve fome. Irmãos, no deserto, na escassez, a gente, como está o coração? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez repetindo, Jesus teve fome e foi tentado. E aqui em Marcos ele está ensinando. De longe ele viu aquela figueira linda. Jesus teve fome.
Chegou naquela figueira vazia, só folhas, aparência. Jesus é lindo, perfeito, o Criador, ele já sabia que aquilo ali ia estar vazio. Mas mais uma vez se colocou ali, teve fome para ensinar. Para ensinar, irmãos. Não era tempo de figo, mas é o que Jesus espera de nós. Não tem tempo não, irmãos, não tem data. É o que o pastor ministrou aqui. Não espera. Eu vou esperar ganhar 8.000 para dizimar 800. Eu vou esperar comprar uma Kombi para levar a família toda para a igreja. Não, irmãos. Tem moto, traz um, busca o outro. Aleluia! Outro, é 4, faz 4 viagens, irmãos. É isso que Deus gosta. É isso que Deus honra, irmãos. É a renúncia, é o sacrifício. Eu vou do jeitinho que eu estou aqui, É o que está tendo, Deus. Tu me conhece, eu vou enfeitar para quê? Eu quero me encher. Eu quero me encher, buscar mais a Tua palavra, porque grandes coisas o Senhor tem, promessas grandes para a nossa vida o Senhor tem, e a palavra dele não volta atrás, mas para a gente chegar nessa promessa, tem renúncia, tem obediência, tem aprendizado, tem um processo, porque se Deus liberar de qualquer jeito, a bênção é o tropeço, irmãos. A bênção é o nosso tropeço. Então o próprio Jesus, ele cuida. É tão lindo que é no tempo dele, é do jeitinho dele, está repetitivo. Peça misericórdia para o Senhor. Abra, Deus, os meus olhos espirituais, abra a minha mente, Senhor. Como o Tiago diz, falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele dá. Porque Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele está disposto a cuidar. Mas muitas das vezes a gente está ligado nessa aparência. No versículo 14, então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Isso aqui, irmãos, foi a coisa mais linda. Porque o Senhor Jesus declarou. Declare sobre a sua vida hoje, meus irmãos, a palavra do Senhor dizendo: ninguém mais coma de seu fruto. Que fruto? Que não tinha ali. Comeu o que se não tinha? Fruto da aparência, irmãos. Ninguém mais coma do seu fruto. A misericórdia do Senhor Jesus é isso que Ele está derramando hoje sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Nunca mais coma desse fruto. Que fruto? Da aparência. Meu Deus. O Senhor Jesus está aqui nessa noite, Ele está nos dando a oportunidade de entregar para Ele. Qual é a aparência que a gente está vivendo hoje? Qual é a aparência que a gente não consegue entregar na mão do Senhor? Meu Deus, Jesus. O Senhor nos fez para ser livre. Nos perdoa. O Senhor nos fez para ser livre. O que está aprendendo a nossa vida nessa noite? Entrega para o Senhor, irmãos. Entrega. Examina. O Senhor me entregou essa palavra, foi tremendo, foi lindo, irmãos. Foi lindo, porque a vida do crente não é flores todo dia, não. Não é flores todo dia, os irmãos é testemunha. É luta. Manhã, cada manhã, dia após dia, mas a gente tem Deus que é maior. Aleluia. Que não perdeu o controle de nada. E é Ele que nos renova a cada manhã. E tudo que a gente passa é processo, irmãos. É o Senhor nos ensinando algo. Às vezes a gente está perto de pessoas que criticam, que nos apontam. Sabe, irmãos? Que quer tirar o nosso foco. Aqui, o Senhor está falando. Ninguém mais coma desse fruto. É o fruto que engana, irmãos. Engana. A palavra que o Senhor lançou sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós somos livres. Somos filhos de Deus. Aleluia. Filhos amados do Senhor. Não podemos deixar a mentira ofuscar essa promessa do Senhor sobre a nossa vida.
Não podemos. O Senhor aqui Ele nos abre os olhos. Ele abre os nossos olhos, irmãos. Esses pequenos versículos. Ele viu essa figueira a uma distância. O Senhor se aproximou. E estava vazia. Claro que ele já sabia. Ele já sabia, mas ele se colocou ali no lugar da escassez, no lugar da fome. E no lugar da fome também foi tentado lá no deserto. Opa, mas Ele é o único, é o soberano. Afasta de mim, nem só de pão vive o homem, não. Mas a palavra do meu Deus, Ele deixou isso para nos ensinar. É a palavra do Senhor que nos mantém de pé, meus irmãos. Que nos mantém de pé. Eu quero dividir com os irmãos um exemplo de fé, de obediência, de não desanimar das promessas que o Senhor tem para a vida. Esse exemplo, irmãos, está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É uma história muitíssimo conhecida que fala de Ana e Penina. Ana e Penina. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher, Penina, e a todos os filhos delas. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção, a humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esquecer a tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o cabelo de sua cabeça nunca será cortado. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela tivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minhas lágrimas diante de Deus, diante do Senhor. Não julgue sua serva. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Irmãos, a história dessa mulher, ela relata exatamente o que o Senhor está ensinando: relacionamento. Independente do que esteja passando,
Aqui, irmãos, depois os irmãos podem até ler a história dessa mulher, ela está chorando pela bênção dela. E a própria Bíblia diz que o marido disse para ela: eu não valo mais que 10 filhos. O amor, a porção dobrada, tudo que eu faço por você, precisa de mais? Precisa, irmãos. Precisa, sabe por quê? Aquilo ali era algo dela e Deus. É o íntimo. Era o íntimo dela. Ela e Deus. E ela não colocou nada no lugar desse relacionamento com Deus. Nem mesmo, irmãos, o amor desse marido. Eu não valo mais que 10 filhos? Não, não vale. Eu ainda não estou completo. A minha pegada é com Deus. Sou grata por tudo que tenho. Mas eu não posso tirar esse foco aqui, ó. É Deus. Eu não vivo só da aparência. Eu tenho um relacionamento com Deus. E muitas das vezes a gente passa por coisas que quem está em volta não entende. Igual aqui diz, ele viu ela orando, se derramando para o Senhor. E olha, está doida, está bêbada. Irmãos, nem todo mundo vai entender a nossa busca, o nosso relacionamento com Deus. Não vai entender. Mas se continuar, se perseverar, como esse exemplo dessa mulher aqui, ó, o Senhor honra. O Senhor honra. Como foi lido em Salmos 46. Todos vão ver que sou eu ali naquela nação. Todos vão olhar e vão falar, vão dizer, ali tem um Deus. Aleluia. Porque era impossível. Era impossível. Essa rival estava debaixo do teto dela. Sem relacionamento com Deus. O que era aquela bênção na mão? Perda de tempo. A Bíblia diz. Perdia tempo irritando Ana. Não podia ver uma oportunidade que ia lá irritar, tirar a paz de quem estava buscando a Deus. Já foi ministrado aqui essa semana. Mexa comigo, mas não mexa com o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo exalta, porque é o nome dele. É o nome dele que todos vão ver. Sabe aquilo que falam? Está enterrado, aquilo ali já era. Eita, irmãos, é esse que Deus faz a obra. É esse que Deus levanta. É esse que Deus unge. É esse que Deus permite sem fazer a diferença. Porque ali é o nome dele. É o nome dele. A bênção, às vezes a gente está buscando, até permite, Deus permite vir na mão. Agora, para manter aquilo ali, irmãos, é só com a presença dele. É verdade. Sabedoria vinda do trono dele. Menina tinha muitos filhos, foi gerado. Mas fala um que marcou a história. Fala algum nome. Ana gerou com sacrifício, mas foi a promessa do Senhor. Chegou Samuel. Deus levantou como juiz, profeta, o marco da história. Diferenciado. Não veio de qualquer berço. Veio de lágrimas de uma mãe que insistiu, que foi humilhada, que foi pisada, mas saiu da aparência. Saiu da aparência. Enquanto estava ali falando, chorando, né? Sem voz, o Senhor estava colhendo cada lágrima. Aleluia. O Senhor estava colhendo cada lágrima. E o Senhor honrou cada lágrima daquela mulher. E sabe o que é mais lindo, irmãos? A história a gente conhece. Deus permitiu que fosse gerado Samuel. E aquela mulher, ela honrou com o voto dela, com o Senhor. Ela honrou. Mais uma vez, não viveu a aparência. Ela honrou, ela lembrou do Senhor. Aleluia. Mas que estava na mão dela ali, ó, desmamou o menino. Umas pesquisas que eu fui atrás, desmamou naquela época, era de 3 a 4 anos. Pensa, bichinha faz mais bonitinho, né? Não é, não? Faz mais bonitinho.
Chegou o dia de eu entregar. Que eu tenho que honrar a minha palavra com o Senhor. Meu Jesus. Eu tenho que sair da aparência. Verdade, Jesus. Aquela lágrima que o Senhor colheu, Ele me honrou. Eu preciso honrar. A porção do Senhor já está aqui, ó, separada. Separou ali, ó. Levou para o Senhor, apresentou a Eli. Apresentou a Eli, mas Deus já conhecia antes do ventre dela, né? Já sabia os planos. E o versículo que marca, irmãos, a história é no versículo 26. E ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. A coisa mais linda, irmãos, é a gente ser grato pelos feitos do Senhor. É a gente reconhecer pelos olhos humanos, eu era um nada. Eu tinha tudo para ser um nada. Tudo. Já estava condenado o nome. Mas olha aonde eu estou. Aleluia. Olha para a tua família que está do lado. Olha o que o Senhor já entregou. Meu Deus. Olha o filho que o Senhor me deu. A esposa que o Senhor me deu. Isso é gratidão, irmãos. É você olhar e falar: Deus, eu lembro o dia que eu chorei, Pai. Era eu, Pai, que estava aquele dia. Chorei, orei, e o Senhor me honrou. E cá estou, com o seu menino, Senhor. Com o seu menino. Porque sempre foi de Deus. Mas para honrar, irmãos, a gente sabe o que deve para Deus. A gente sabe, nós sabemos, pastor. É o que eu falei ontem. Não falei comigo mesmo lá? Opa, é no pequeno, é no muito, não importa, irmão. Cada um sabe dentro de si. Aleluia. O que deve para o Senhor. O difícil é estar na obediência para entregar. Mas não é impossível, irmãos. Não é impossível. O Senhor Jesus disse: não coma mais desses frutos. Não coma mais desse fruto. Que fruto? O da aparência. O que é de Deus, entrega para Deus. O que Deus está pedindo, faça. Aleluia. Essa semana toda ministração o Senhor está dizendo: obediência, aparência, é o Senhor nos abrindo os olhos. Ah, está difícil. É o Senhor preparando para a bênção. Porque mais uma vez, repetindo, tem coisas que se o Senhor permitir, é tropeço na vida. Então, é a misericórdia do Senhor. É o Senhor preparando para receber. Aqui é um abrir de olhos, irmãos. É o Senhor preparando. Obediência. Se volta na palavra, nem só do pão vive o homem, não. É da palavra do Senhor. Aleluia. No tempo da escassez, a palavra tem que estar, ó. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Vai contar com a figueira, com a aparência vazia? Não dá, né, irmãos? Não dá para passar maus bocados com o Senhor soberano desse que nos ensina tanto. A cada culto, a palavra do Senhor nos ensina. Cabe a nós abrir o coração. Cabe a nós se humilhar para o Senhor e falar: Senhor, permita essa palavra ganhar vida aqui dentro. Eu permito, Pai, a correção do Senhor. Eu permito, Pai, a direção do Senhor na minha vida. Me ensina a lidar, Senhor, com as bênçãos que o Senhor tem na minha vida. Me ensina a lidar
com o que eu estou pedindo para o Senhor gerar em mim. Porque tem tanta coisa que a gente pede, irmãos, e o Senhor segura, não permite gerar. Porque se for gerada, ó penina, é para perder tempo, não vai saber lidar, é para perder tempo, é para apontar a irmã, ó penina. Não perdi uma oportunidade, estava lá cutucando a irmã, fazendo raiva, irritando, jogando na cara. Então, irmãos, que possamos nessa noite abrir o coração para receber essa misericórdia do Senhor, aleluia, essa palavra dele na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Que seja, Pai, esse ensinamento do Senhor, Pai, que gera dentro de nós. Jesus permitiu ser gerado ali, ele está falando de filho, mas a palavra do Senhor está falando aqui, gerar algo. Ele quer obediência, ele quer rendição, sabe? Enquanto Deus está corrigindo, a palavra dele diz que é amor. É amor, não é dureza não, é amor. Agradeça, porque até isso a gente tem que pedir para o Senhor. Pai, me ensina a reconhecer, Pai, os teus cuidados, a tua retidão. Me ensina a entender os processos, porque quando a bênção, a promessa chegar na minha mão, Pai, eu quero dar conta daquilo ali. Eu quero chegar diante do Senhor e falar: Pai, sou eu que estava aqui aquele dia chorando para o Senhor, pedindo, a bênção chegou, Pai. A bênção chegou, foi gerada. Eu vivi o extraordinário dessa bênção, coisa que todos diziam, não tem jeito, não vai acontecer. Sou eu, Pai, que estava aqui aquele dia, o Senhor permitiu eu viver algo que aos olhos humanos jamais aconteceria, mas eu, Pai, eu vim aqui porque eu não me esqueço do dia que eu pedi. É a coisa mais linda, a gratidão, irmãos. A gratidão, o reconhecimento no Senhor. Pai, se eu estou vivendo isso hoje, é porque é a tua mão. Está aqui a tua parte, Deus. Estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Estou aqui, Pai, na obediência. Eis-me aqui, irmãos. É uma palavra complicada. É bem complicadinha. É bem complicadinha quando vazia. É bem complicadinha. Porque o Senhor pode dar até oportunidade, pode te colocar ali naquele ambiente. Irmãos, o eis-me aqui não pode estar igual aquela figueira, não. Não pode estar igual aquela figueira. Não pode. Porque o eis-me aqui não vai ser para coisa fácil. Não vai ser para pegar o microfone, pôr o Play Black e cantar aqui junto com o YouTube. Não vai, irmãos. É só pancada. É só pancada. É o nosso dia a dia. Eis-me aqui dentro da minha casa, com aquele marido, só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus para desentortar. Com aquele filho que está perdido, desobediente. Eis-me aqui, Senhor. Então vai lá, mulher. Quebra esse coração, chora junto com teu filho, chora junto com teu esposo, chora junto com a tua irmã, chora junto com o pai desobediente. Eis-me aqui, Senhor. E às vezes dentro da casa está gritando. Está gritando, irmãos. Eu já vi pessoas dentro da igreja: oi, sua prima. Ah, não tem mais jeito não insista, aquele lá. Irmãos, que é isso? Eis-me aqui dentro da casa. Vai lá, faça gerar. Senhor Deus, me usa, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para dar uma chance para um irmão. Penina com tanta bênção ali na mão, ela usava o eis-me aqui para quê? Para irritar,
para tirar a paz de Ana. Mas não conseguiu, irmãos. Mas não conseguiu, porque Ana não era aparência. Ana não era aparência. Ana estava sendo motivo de chacota, estava em oração. Motivo de incredulidade, estava em oração. Está bêbada, olha lá, já perdeu o controle. Não perdi não, eu estou aqui com o meu Senhor. E o meu Senhor que me ouve e me vê, me honrará. E honrou, e mostrou para aquele povo. E usou, inclusive, o próprio Eli para direcionar a vida de Samuel. Olha que Deus lindo. Deus é lindo, irmãos. É esse Deus. É esse Deus que fala lá em Marcos: não coma mais desse fruto, não. Não coma. Essa noite vai ser uma oportunidade. A presença do Senhor já está aqui entre nós, irmãos. Sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, é uma oportunidade. Entrega para o Senhor. Aleluia. O que está sendo fruto? Naquela figueira não tinha fruto nenhum. E o Senhor disse: nunca mais coma desse fruto. Não tinha fruto ali. Que fruto que o Senhor estava falando? Fruto da aparência. Fruto da aparência, não coma. Não deixa isso entrar mais no coração, não. Não deixa nada tirar esse Deus do centro da sua vida, do centro da tua família. Tem jeito sim, tem jeito. Tem jeito. Corra para o alimento certo. Então o Senhor Jesus foi tentado. Não é de pão, é da palavra de Deus. É da palavra de Deus que o homem precisa. É da palavra de Deus. Se está cheio do Senhor, irmãos, como na vida de Ana, vai ser gerado. Como na vida de Penina foi gerado também. Mas sem alicerce, irmãos. Foi só mais uma bênção. Agora na vida de Ana, tinha palavra, tinha comunhão, tinha busca incessante por Deus. A coisa foi diferente. A bênção chegou e prosperou ali naquele lar. Senhor Deus permitiu aquele casal ter até mais filhos, para o nome dele ser honrado dentro daquela cidade, para todos verem que ali tinha um Deus que aquela mulher servia. Ali tinha um Deus. E na nossa vida tem um Deus. Aleluia. Tem um Deus grande e poderoso. Eu creio. Um Deus que todos vão olhar e vão dizer: eis aí um Deus que eu quero servir. Eis aí um Deus que fez mudança. Que Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir com a igreja, eu espero que ganhe vida em nosso coração, em nosso. Que esse ensinamento do Senhor Jesus sirva, irmãos, sirva para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé, para a gente fazer uma oração junto, irmãos. É uma oportunidade do Senhor. Uma oportunidade, é uns minutinhos, mas uns minutinhos tão lindos, irmãos, porque é uma oportunidade. Nem todos têm essa oportunidade de estar aqui. A gente não sabe daqui 10, 15 minutos, 1 hora. Esse é o momento. É essa a oportunidade que o Senhor está nos dando. Esqueça quem está do lado, irmãos. Esqueça. Vamos olhar cada um para dentro de nós e entregar para o Senhor. Aqui o Senhor Jesus, Ele disse: não coma mais esses frutos, não. Não coma. E aquela árvore, na manhã seguinte, ela estava seca. Ela estava seca. Não havia mais nada ali. A Bíblia diz que estava seca até a raiz. Até a raiz. Porque ali é o Senhor Jesus mostrando o livramento, tirando o tropeço da vida de irmãos. Era o que o Senhor Jesus queria ensinar ali naquele momento.
Não coma mais desses frutos, mas não tinha fruto ali, só tinha aparência. Não coma mais esse fruto da aparência, não. Vamos viver o extraordinário, o verdadeiro com Deus, com o Senhor Jesus. Porque a palavra diz que Jesus teve fome. A fome, como foi explicado, irmãos? É uma escassez. A fome do corpo é o natural, mas a fome espiritual é a busca incessante pela presença do Senhor. Pela presença, é o fruto que faltava naquela árvore. E o Senhor Jesus está aqui em nosso meio, nos dando essa oportunidade, irmãos. Ele nos dá a oportunidade de entregar, de nos entregarmos para Ele, entregar no altar dele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, diante dessa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pela Tua misericórdia, Jesus. Pai, colocamos no Teu altar o nosso coração, Pai. O nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha, o Senhor conhece, Pai, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor me conhece, conhece cada um, Pai, em todas as áreas, Senhor Deus. Não adianta, Pai, a gente querer segurar algo e não entregar, porque o Senhor conhece, Pai, o nosso ser. O Senhor conhece, Pai, cada pedacinho do nosso coração. Nos ensina, Senhor, esta noite a entregar ao Senhor, Pai, com totalidade. Nos ensina, Jesus, a sairmos da aparência, Pai. Tira, Senhor, esse jugo da nossa mente, porque o Senhor nos formou, o Senhor nos fez assim. O Senhor nos aceita, Pai, da forma que o Senhor nos criou. Mas a condenação insiste, Pai, em afastar o meu coração de Ti, Senhor. Insiste, Pai, em me afastar de Ti, Senhor Jesus. Insiste, Pai, porque muitas das vezes, Pai, não conseguimos entregar para o Senhor, Pai, essas aparências, Deus. Essas aparências que o Senhor conhece dentro de nós, Pai. Dentro de cada um de nós, Pai, tem uma aparência que o Senhor conhece, Jesus. Nos ensina, Pai, a entregar em Tuas mãos. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai, mas é um Deus que dá oportunidade, Pai, para sair da nossa boca, Jesus. Para ser tratado, Pai, moldados em Suas mãos, Jesus. Ensina, Pai, o nosso coração, Pai. Permita, Deus, a termos essa confiança, Senhor, de filho nas mãos de um Pai. Nas mãos de um Pai, Senhor, que sabe agradar, Senhor, que sabe consertar, que sabe aconselhar, Deus. Um Pai que sabe abraçar, Jesus. Porque muitas das vezes, Senhor, a aparência da nossa vida tem sido isso, Deus. Tem sido, Pai, o Senhor tem falado dentro de lares, Senhor Jesus. Dentro daquele lar, Pai, havia duas mulheres, Deus. Pai, quando a direção do Senhor pediu, Pai, pediu, Senhor, que o Senhor guardasse o coração dela, Pai, porque nós podemos imaginar, Senhor, o que
vida, que ganhe espaço, Senhor Jesus, que a nossa fé seja renovada, Deus. Seja, Senhor, renovada pelo Teu santo e poderoso nome, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Jesus, porque eu sei, Pai, que esta palavra o Senhor já tinha direção, Jesus. O Senhor reuniu aqui, Pai, propósito para ouvir, Pai, a Tua palavra, para ouvir o Teu ensinamento, Jesus. Que toda honra, toda glória, Senhor, seja dada ao Teu santo nome, Deus. Veremos os Teus feitos, ouviremos dos Teus feitos, Pai, porque o Senhor é majestoso e soberano para cumprir, Deus, a promessa na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. E assim, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus por essa oportunidade. E as palmas, Pai, louvam o Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Deus. Pastor. Irmãos, você que está em casa, receba a palavra do Senhor. Descansa no Senhor.